eu quero muito aqui dizer, né, que, infelizmente, a professora Fabiana Furtado, ela teve um contratempo, ela estaria nessa mesa também agora à tarde, mas ela não pôde, mas eu tenho certeza que teremos outros momentos desse, né? Não faltarão oportunidades para que ela reflita e esteja junto com a gente aqui, né? Principalmente no LEA. Dando prosseguimento, eu vou começar a ler aqui algumas perguntas que chegaram aqui no chat. Tem uma pergunta para Mariana. Mariana, como você enxerga as operações policiais dessa semana no Rio de Janeiro a partir do prisma do racismo ambiental? Você mencionou que essa leitura se conecta à política de terras e territórios. Poderia aprofundar um pouco essa relação, especialmente pensando como o controle e a militarização de certas áreas da cidade expressam formas coloniais de gestão da vida e da morte, e também do ambiente em si mesmo? E uma outra pergunta que também chegou para a professora Mariana, mas eu acho que, né, dá para refletir aqui as duas, né, refletindo aqui juntas aqui. Muito interessante quando você diz que o racismo ambiental se atualiza no Brasil em articulação às várias violências históricas coloniais que impõem que alguns territórios, corpos racializados, acessem aos direitos básicos e que, na sua fala, sugere que as periferias não têm, entre aspas, falta de planejamento, mas são planejadas para a branquitude. Poderia falar mais desse aspecto de, entre aspas, atualização do racismo ambiental e no contexto brasileiro? Eu vou ler 3, tá? Só mais uma. Você tem acompanhado alguma tramitação ou processo para a instalação de data centers nas regiões de sacrifício? Eu vou parar aqui esse bloco de não tenho mais. Pode ser. Boa, tem bastante pergunta aqui para gente. Eu vou tentar responder aqui. Assim, eu sobre essa primeira pergunta sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro e tem acontecido, enfim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, sim, é difícil, né? A gente tem dito, entrou para a história, é complicado, né? A gente querer entrar para a história com essa situação, com genocídio, né? Assim, escala, né? Mas eu acho que eu queria indicar um trabalho que o pessoal da Iniciativa Negra por uma outra política de drogas e o pessoal do Sinal de Fumaça, posso até depois colocar aqui no chat. Eles fizeram uma publicação muito importante sobre isso, que tem várias visões nessa disputa de território do Estado, às vezes com tráfico, mas que o que isso é colocado para a população que mora nesse território. Tem um processo perverso e que eu acho que também veio a isso, assim, com a invasão que a gente teve no nosso país, que é a gentrificação do território. A gente, no Rio de Janeiro mesmo, vocês sabem melhor que eu o que aconteceu na aldeia Maracanã, o que acontece nos territórios indígenas de embranquecer os territórios indígenas, territórios negros, para grandes empreendimentos e para empreendimentos do Estado. Eu acho que a disputa de terras segue sendo o grande problema do país, assim, a gente, tanto no campo quanto na cidade, né? A gente tem aí muitos anos e até hoje as comunidades quilombolas, nem todos os territórios indígenas foram titulados ou demarcados. É uma luta, né? E uma luta, inclusive, de embate com o próprio agronegócio, que acho que era o tema central que a gente acabou não falando muito aqui, né, o cara, mas assim, que também não é muito diretamente meu tema, mas
é sempre o capital, é sempre essa branquitude, esse capital perverso, devastador, que está disputando o território de quem preserva no território, de quem cuida dos territórios. Então, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais no geral. Nas cidades, a gente vê que nas periferias, até hoje tem muito bairro, muito território negro nas periferias que não tem CEP, não tem asfalto, isso nas regiões urbanas, e tem essa disputa. Então, eu queria recomendar essa leitura desse documento do pessoal do Intersecção, do pessoal da Iniciativa Negra, porque eles falam justamente isso. As mães de Maio, as mães aqui da Bahia, vários grupos de mães de vítimas do Estado têm feito também falas sobre isso. O quanto essa violência direta em territórios favelados, periféricos, negros, tem a ver com disputa sobre terra, sobre território. Então, acho que vale também acompanhar. Eu acho que eu perdi a próxima pergunta, também não quero ficar falando muito. Sobre tramitação, eu não estou acompanhando muito, eu sei que é um tema que vai dos data centers, né? Eu acho que é mais assim, aquela história da energia limpa, né? Da transição justa, da energia limpa, esses termos bonitinhos que a galera coloca, na verdade, é mais um disparador de violação de direitos, assim. Muitos territórios sem água, sem acesso à água, como eu acabei de falar os dados para vocês, que saiu ontem do IPEA, e a gente vai encarar no Brasil a construção de data centers em territórios vulnerabilizados, sem água, como o Nordeste do país, em alguns lugares do Nordeste do país, para privilegiar essas grandes corporações de redes sociais e de grandes comunicações internacionais, né? Eu acho complicadíssimo. Ainda não estou acompanhando isso com muito detalhe, mas eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento. Mas acho que também é mais uma zona de sacrifício, assim como as eólicas causam. Acabou de acontecer a Caatinga Climate Week lá em Pernambuco, e muitas comunidades onde tem eólica foram visitadas, e a quantidade, né? Isso muito conectando também com o que o cara fala sobre saúde, a quantidade de comunidade em processo de depressão e a quantidade de remédio que essas comunidades estão precisando tomar por conta da poluição sonora das eólicas é assim, absurdo, assim, é surreal. E acho que vale a gente ficar atento a isso e denunciar, né? Assim, tem uma pergunta que eu vi aqui que era um pouco nessa linha, assim. Eu acho que sem os movimentos, todos eles, né? Tipo, eu acho que tem uma frase da minha chefa, Sueli Carneiro, que eu gosto muito, que ela diz que quem empurra a esquerda para a esquerda são os movimentos sociais. Né? Então, são a população indígena, a população negra, a população periférica, a população de mulheres, grupo de mulheres, enfim, mobilização, sindicatos. São esses grupos que empurram essa esquerda que deveria garantir direitos para a esquerda, e eu acho que assim, é só ver o que aconteceu durante a pandemia. Se não fossem os movimentos sociais, tudo seria muito pior. Muito pior, a gente ia não ter comida, muitos movimentos, territórios sem comida, sem alimento adequado, enfim. Então, eu não sei se eu perdi alguma pergunta, mas eu posso parar de falar e pode fazer, tem um monte para o cara também. A gente vai fazendo essa costura aí, né? Agora tem uma pergunta de Valesca Mendes para o cara. Você tem acompanhado a movimentação para instaurar a Comissão Nacional Indígena da Verdade para uma justiça de transição, restauração da memória e justiça dos povos indígenas, e como esse resgate pretende ou não mapear e conectar as violências amplas
violação de território, saúde, autodeterminação e soberania. Eu vou fazer diferente, eu faço uma pergunta, vocês respondem, depois eu faço outra, a gente vai nessa costura até o final, pode ser? Eu agradeço, porque a minha memória a curto prazo é muito ruim. Aí essa coisa de falar 3 perguntas, eu já esqueci a primeira na terceira. Então, eu não estou acompanhando assim muito diretamente, eu vejo as notícias e tal, né? O que eu acessei assim mais intensamente recentemente é porque na minha dissertação fala um pouco sobre ditadura. E existe um documento, qual é o nome desse documento? O relatório Figueiredo, né, que ele já revela bastante das violências que aconteceram no período da ditadura contra a população indígena. E essas violências partiram, em grande parte, dos órgãos estatais, né, aqueles que tinham algum nível de discurso de proteção e regulação da população indígena, eram os que torturavam, né? E por muito tempo a FUNAI, que é a transformação desse órgão, que era o SPI, a FUNAI também manteve essa posição de tutela e até mesmo de violência, né? E, assim, diretamente sobre como que a comissão pode ajudar, não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, mas a minha pesquisa acadêmica, ela fala sobre esse lugar da memória, da autodeterminação, né? Então, eu busco trazer esses dados históricos que mostram como, historicamente e continuamente, existem esforços da parte do Estado, da colonização antes de ser Estado, né, quando era Império, de desagregar a população originária, né, de criar uma narrativa em que ela não existe mais, em que ela ficou no passado, ou que ela só é real se ela estiver em profundo isolamento e com aparentando um certo tipo de pureza cultural e genética, né? E aí sempre os outros povos eles não podem se participar da sociedade cotidiana, né? Os outros povos eles não podem eventualmente ser mestiços, eles não podem fazer coisas que não são diretamente relacionadas à sua cultura, né? Por que os indígenas não podem? Por que essa é a população para quem é cobrada uma pureza racial, cultural, para que ela seja real? E não é que não seja importante a busca por essa preservação, só que, ao mesmo tempo, é uma falsa preservação, porque, na verdade, você não deixa que as pessoas existam como seres do presente, só como seres do passado. Então, assim, eu sempre tento achar que quanto mais informação a gente põe para circular sobre a realidade da história dos povos indígenas nesse país e todas essas inúmeras tentativas de silenciar, exterminar fisicamente ou exterminar culturalmente, espiritualmente, é sempre muito relevante para que a gente possa avançar de alguma forma na justiça racial e étnica no país, né? Acho que é o que eu consigo comentar agora sobre isso. Obrigada, cara. Tem uma continuidade aqui da pergunta de Caroline, que eu não li do bloco passado, que foi para Mariana, né? Que aqui ela está falando de justiça ambiental também. E aí, zonas de sacrifício. Ela está falando como podemos reformular essa narrativa para Mariana. Como podemos reformular essa narrativa para que essas áreas passem a ser percebidas e tratadas legalmente como zonas de crime socioambiental deliberado, aumentando assim a pressão por responsabilização legal e não apenas por reparação. Desculpa, gente, tô gripe e tô duas coisas ao mesmo tempo, eu tô aqui fora. Eu acho que fazer incidência política, eu acho que a gente precisa, se a gente tem propostas como essa, a gente precisa ir para a Câmara dos Vereadores, dos deputados, assim, e se organizar em movimento, assim. Eu vou dar um exemplo. Essa resolução que a gente está tentando aprovar no CONAMA foi um pouco dessa articulação, assim,
com as organizações, pedir a formulação junto com as organizações, escrever a resolução junto, protocolar junto, enfim, acho que a gente precisa... É luta, acho que basicamente um pouco isso. Agora uma pergunta para o cara. Que fala potente, obrigade. Pergunto em que medida o desmonte das políticas de saúde indígena e a destruição ambiental de seus territórios expressam uma forma de racismo ambiental, o especismo e colonialidade estrutural, na medida em que desautorizam outras formas de cura, convivência e reciprocidade entre humanos e mais que humanos, e como o antiespecismo pensado dessas pessoas, pensado desde essas como as políticas indígenas poderia reconfigurar a própria noção de cuidado e bem viver. Calma que eu estou relendo a pergunta aqui. Desautorizam outras formas de cura, convivência e reciprocidade entre humanos e mais que humanos. Não sei, vou falar umas coisas aqui, achei as perguntas difíceis. Em outros momentos, né, eu busquei falar um pouco assim, sobre o que seria um antiespecismo originário, né? Até tem uma live recente que eu fiz no perfil do Walter, não sei se vocês sabem quem é, porque ele discute veganismo, antiespecismo, anticapitalismo. E a gente ficou conversando assim, né, sobre o que seria esse antiespecismo originário, pensando que em dados momentos as pessoas vão entender antiespecismo como, não sei, não comer animais, por exemplo, assim, né? Como se o fato de que o auge assim da expressão de amor por uma outra espécie seria não se alimentar dela, por exemplo, né? E aí eu meio que dou uma remexida nisso, assim, para pensar que, às vezes, justamente porque certos povos se alimentam de certos seres ou se utilizam de partes de certos seres, que ele precisa de uma relação de equilíbrio com o meio ambiente, né? Então, eu gosto de usar o exemplo dos cocares, né? O cocar, idealmente, né? E aqui foi o que eu quis dizer, que os povos indígenas, as pessoas indígenas também são interferidas pela colonização, né? Então, também podem existir práticas de violência real oficial, assim, não estou negando isso. Mas, idealmente, né, os cocares, eles são feitos, cocares, outras coisas feitas com penas, né, são feitas de penas recolhidas do chão. E aí, para que esse momento chegue, muitas coisas precisam estar em ordem, né? É preciso, primeiro, que os pássaros estejam vivos, é preciso que o ciclo desses pássaros esteja sendo respeitado, que ele chegue o momento de soltar suas penas saudavelmente. É preciso que as árvores estejam de pé para que eles tenham seus lares. É preciso que essas aves estejam podendo se reproduzir decentemente, né? Que o ciclo de reprodução esteja sendo respeitado. Ou então, um outro exemplo, para que os povos que vivem de pesca, de caça, por exemplo, né, existe uma ética nesse consumo também, né? Não se pesca, não se caça fêmeas em época de reprodução, tem formas de se fazer isso, né? E é nesse sentido que se entende o equilíbrio. É muito curioso que, às vezes, as pessoas acham que, por não consumir animais, por exemplo, mas enquanto elas vão estar em um apartamento, numa cidade grande, consumindo várias coisas de plástico, né? Então, assim, que amor é esse? Né? E aí, os povos primitivos, animalescos, violentos, são os que caçam, sendo que, para que eles possam caçar, é preciso de toda uma relação muito bem equilibrada com o meio ambiente, né?
Então, nesse sentido, eu fui pensando o que seria esse antiespecismo, né? E aí, entrando nessa pergunta, a noção de cuidado e bem viver, né? Então, o cuidado, inclusive, com outras espécies, né, não necessariamente passa por um lugar de, eventualmente, elas não serem consumidas, por exemplo. Mas que o cuidado ele entra num lugar assim de que essa espécie precisa viver tão integralmente quanto o ser humano está vivendo, para que, eventualmente, quando chegar o seu momento de ser consumida, não seja uma tragédia, seja parte do ciclo, né? Então, pensar um pouco assim o quanto que a gente vai entrando num certos discursos assim individualistas, né, das nossas práticas individuais, né, de eu não consumo a carne de tal lugar e aí isso quer dizer que eu estou reduzindo os impactos ambientais. Mas o nosso consumo diário, essas decisões individuais, elas são bem menos impactantes do que mudanças em modos de vida coletivos e estruturais, né? E é nisso que o antiespecismo indígena ele vai se conectando. Sempre eu falo, gente, a luta indígena ela é essencialmente, fundamentalmente anticapitalista. Não tem para onde ir, né? Volta e meia alguém critica, por exemplo, essas frases, né? Não sei quem no topo. E quando a gente vai caindo em certos lugares assim mais individualistas, neoliberais, né, de que o cuidado, o bem viver, a conquista é quando existem pessoas que estão fazendo muito dinheiro, por exemplo, né? Só que para que alguém tenha muito dinheiro, sempre vai ter que ter uma maioria que não tem, que está vivendo mal, né? Que está esse viver bem capitalista ele depende da desigualdade. E o que a gente está chamando de viver bem é que todos tenham uma vida suficiente, todos tenham o suficiente para viver. É o suficiente, não é excesso, não é falta. É aquilo o necessário para que a vida seja boa, né? Tentando tentei pensar um pouco assim, o que seria o cuidado e um bem viver, juntando com um antiespecismo indígena. Aí eu não vou televisar dele. Acho que é isso. Se alguém quiser complementar também, deu para entender o que eu falei? Eu queria refletir um pouco sobre, né? Mas eu acho que assim, o pessoal, tem muitas pessoas aqui participando, acredito eu, que tem mais tempo, né, de leitura, de reflexão sobre, mas eu penso que é uma crítica muito ao agronegócio, né? Porque é o agronegócio assim que a gente tenta, acho que de forma individual também, né? Porque não é uma imposição, mas fazer essa posição nossa, né? Assim, acho que é isso, né? Porque o agronegócio é que vai desmatando, vai colocando gado, que vai consumindo muita água, que vai, né? Eu acho que essa crítica, de fato, né, ao agronegócio, aos grandes empresários, e que também, nesse território nacional, a gente vê o Brasil, né, como essa ramificação do agronegócio também, né? Assim, tipo, no Centro-Oeste é predominantemente isso, né? Que é isso, né? Um uso muito também violento da terra, porque se a gente for analisar, e como você muito bem falou, cara, assim, a gente, né, reconhece e respeita também nesse processo de que não dá para pescar, que a gente agora, o Ministério da Pesca está dialogando muito também com os movimentos pesqueiro também e pequeno produtor, enfim, com a educação do campo, entende o momento do defeso, mas que, assim, as pessoas pensam que, um exemplo, a gente sabe que não dá para comer, a gente que entende o ciclo da vida, a gente sabe que não dá para comer peixe o ano inteiro. A gente sabe que não, né, assim, que é o papel da vaca leiteira, né, assim, e que vai impactar também nos materiais didáticos das nossas crianças, né, e que vai também tirando esse ciclo da vida, porque é muito fácil, né, no livro didático, pegar e linkar, né, a galinha, ovo,
o leite à vaca, né? Fazer essas ligações muito, né? Sem entender o ciclo, né? Sem entender as etapas da vida também. E aí não é só a gente extrair, né? É também respeitar. Então, a sua reflexão vai nesse caminho também, né? De respeito para esse bem viver, porque a gente também faz parte, é um ciclo, né? Enfim, eu acho que eu fico pensando muito que é nesse impacto também, que é uma contrarresposta ao agronegócio. Eu penso muito nesse sentido, né? Porque a gente gosta de, um exemplo, pode gostar de morango, mas não vai comer morango o ano inteiro, porque tem a época do caqui, tem a época, né? Enfim, mas essas grandes produções, né, coloca a gente também para não respeitar os ciclos, né? Entender que não, aí porque tem dinheiro que a gente vai, sei lá, querer comer aquilo que a gente gosta o ano inteiro. Então, a vida ela é feita de ciclos, né? Então, eu acho que todas essas reflexões também elas vão impactar muito na escola, essa escola que, por muito tempo, né, comprou imagens para compor o livro didático, que vai também anular os ciclos da vida, que não fala de finitude. São tantas questões, né, assim, acho que para a gente refletir, mas eu queria contribuir dessa forma, né, não complementando de forma alguma, mas contribuir também, pensar que a gente também está nesse movimento de uma contrarresposta para o agronegócio, sabe? Enfim, acho que é isso. Tem uma pergunta também aqui para a Mariana. Você comentou sobre uma resolução do CONAMA, ainda não aprovada, que poderia ser útil no enfrentamento ao racismo ambiental. Como você percebe a importância dos movimentos sociais na pressão para que o Estado reconheça o termo e articule políticas públicas de combate ao racismo ambiental? Oi, gente, eu vou responder e eu vou precisar sair antes, porque eu preciso me deslocar para outra reunião. Eu acho fundamental, especialmente porque esse termo ele não é tão usado e tão aceito, especialmente pelos movimentos ambientalistas brancos, que estão acostumados com os termos do Norte Global, da agenda internacional, dos debates internacionais do Norte Global. Então, reforçar que as políticas e as discussões centrais sobre socioambientalismo, as políticas ambientais climáticas do país, levem e denunciem o racismo ambiental em todos os seus aspectos amplos e diversos no país, eu acho que é fundamental, e o papel dos movimentos sociais de base tem sido fundamental para isso. A gente não pode deixar de lembrar, e aí queria aproveitar, assim, reforçar um pouco isso que o cara falou, que essa coisa, muitas vezes a gente vê muitas personalidades de referências de clima, referências de meio ambiente, essas pessoas individuais como grandes referências no tema, e isso reforça o neoliberalismo e nos distancia do nosso território, mas também das práticas que são coletivas, e é muito perigoso, assim. Então, e eu acho que tem um cenário colocado internacional dessas discussões internacionais que seduzem, se a gente pode usar essa palavra, seduzem uma parte de uma galera jovem ou não, assim, não difere se é jovem ou não, assim, pela uma individualidade na representatividade, isso eu acho muito perigoso, porque a gente perde lastro de quem a gente perde o lugar de onde a gente vem, a ancestralidade dos povos diversos que existem. Então, acho que é importante a gente estar sempre Eu acho que as maiores políticas, as políticas mais importantes de garantia de direitos de vários movimentos sociais e comunidades no Brasil, elas só foram feitas porque elas foram feitas e aplicadas e colocadas em prática a partir de movimentos sociais, né? Então, as leis que estabelecem a garantia de terra para os povos indígenas, quilombolas,
MST, por exemplo, os povos tradicionais, a lista de povos tradicionais que a gente tem, isso tudo é trabalho, não é trabalho do Estado, é trabalho de movimento. Então, sozinho, eu costumo dizer, sozinho a gente pode até ir, mas a gente não vai tão longe. Eu acho que a gente tem que ter laço de movimento sempre. Assim. Queria agradecer vocês, pedir desculpa por ter saído antes. Cara, prazer te conhecer, espero que a gente se encontre aí em outros lugares. Quero muito ler essas coisas que você escreve. Muito, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Fabrícia. Até mais, gente. Até mais. Obrigada. Prazer, Mariana. Tchau. Cara, tem mais uma pergunta aqui, ó, para você. Uma não, algumas. Rivera Kuzikank lembra que destruir a Terra é destruir a própria trama de corpos, memórias e reciprocidades que a compõem. A partir disso, poderíamos inverter a afirmação e perguntar se todo racismo contra povos indígenas é também ambiental. Não seria verdade que toda violência contra o território é, ao mesmo tempo, uma forma de racismo contra indígenas e epistemicídio? Nem sei se tem muito o que comentar, é só sim. Né? Mas, enfim, talvez para alguns outros grupos que não estão no seu território, sua matriz, né, de território, a discussão talvez possa soar um pouco mais distanciada, assim, né? Essa relação entre território e experiência com o racismo. Só que isso, os povos originários da região, desde o início, está muito explícito, né, quando a gente para pensar sobre a vivência dessa população, que é importante que a gente morra, é importante que a gente pare de dizer que existe para que possa usar a nossa terra. Não tem cisão. Né? É preciso que nossas marcas na terra sumam. Né? É muito interessante dizer que a Amazônia, por exemplo, sempre esteve lá, mas na verdade ela foi plantada também. Ela é uma produção indígena. De tantas outras coisas, né, que são as nossas marcas nesse território. Mas é importante que isso tudo seja apagado, que a gente não exista mais, que sejamos seres que só estavam no passado, e quem tá vivo, que suma logo, porque se trata da terra, né? Se trata da exploração dessa terra e da exploração dos corpos que eles conseguirem pegar, do trabalho desses corpos, né? Se não são os corpos indígenas, são os corpos negros. Então, eu acho muito importante que a gente não perca essa linha direta entre terra, território e racismo. Como a gente falou um pouco, assim, a gente tem esse perigo neoliberal nas nossas lutas, né? De achar que é sobre não estou falando mal dessas pessoas, assim, não é sobre o que alguém conquistou ou não individualmente. Né? Também se essas pessoas que conquistaram certas posições materiais, se elas largarem essas coisas, também não vai salvar ninguém, né? Esse é o ponto. Quantas vezes também a gente vai ouvir que pessoas que estão indígenas na cidade, por exemplo, né? Que ouvem que estão na cidade vão ser mais privilegiados em relação a quem está nas aldeias, que vai ter mais acessos, e não necessariamente é mentira. A questão é que se a gente larga desses acessos e não faz o que pode com eles, não salva a vida de ninguém, porque não é sobre a nossa ação individual. Né? Então, essa tendência é que tudo que se recaia sobre o que eu estou fazendo, o que a gente tenha ícones, né, como a Mariana colocou, esses ícones nas lutas, em certas pautas, né? Se torne sobre esse eu, a minha experiência, o meu sofrimento com racismo. Né? Volta e meia a gente passa muito tempo discutindo quem sofre mais com racismo. E, de novo, não é que a gente não deve falar sobre as diferentes experiências, que existem diferenças dentro dos grupos étnico-raciais, não é um silenciamento,
mas também muitas vezes há um esquecimento de todo o contexto por trás disso, né? Parece que a gente só está disputando para viver o mundo branco, para que o mundo branco tenha cores diferentes, né? Tenha roupagens diferentes, tenha uma pessoa vivendo ao modo branco com cocar na cabeça, tem uma pessoa vivendo ao modo branco com trança ou turbante, né? E a gente não está falando só sobre nossos corpos adentrando certas posições sociais e alcançando certas posições materiais, mas sobre um projeto de mundo mesmo, um projeto de mundo que está diretamente relacionado à Terra e ao modo de vida. Bom, cara, muito obrigada, assim, né, por esse momento aqui de discussão, de conversa, de reflexão. Tem várias mensagens aqui no chat, né, dizendo que foi muito bom, muitas pessoas aqui muito agradecidas e felizes por esse momento que tivemos aqui. A gente já está caminhando para encerrar, né, esse momento dessa mesa. Quero dizer a vocês que estão nos acompanhando, né, teremos uma outra mesa às 16 horas, então a gente finaliza aqui. Te agradeço muito, Ocara, prazer em te conhecer. E passo para você, né, finalizar, dar suas palavras finais aqui nesse momento, nesse encontro. Tá bem. Tem algumas outras perguntas, né? Não vai dar tempo? Como é que a gente faz? Você está com tempo? Quer que leia todas? Me preparei Pode até ser? as 4 horas, estamos aí. Eu achei que fosse ter mais gente falando comigo, mas já que só tem eu, estamos aí. Então vamos lá, então, ó. A Maria Alice. Cara, muito obrigada pela fala incrível. A violência contra os povos originários é o início da fundação do Estado. Isso não pode ser perdido de vista. Como você disse, nesse sentido, o Estado já nasce oposto à saúde indígena, impedindo seu modo de viver e sua existência. Você acredita na possibilidade de construções potentes dentro do aparato estatal, com políticas públicas reparadoras, por exemplo, ou devemos unir nossos esforços para ações fora desse âmbito estatal? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu não sei se meu marxismo está muito bem trabalhado para eu responder esses lugares assim, fugir totalmente do Estado, fazer com o Estado. Eu não sei se eu sou assim, eu quero aprender mais, né? O que eu sempre afirmo é que o sistema econômico, da forma como está, não dá. A gente precisa de outra coisa, não tem reforma do capitalismo. E os povos indígenas, geralmente, acreditam muito na autonomia das comunidades. Então, gosto de pensar que o horizonte, como a gente vai chegar lá, eu acho que talvez tenham pessoas com formações melhores para responder isso. Mas, assim, eu acho que a perspectiva é a autonomia dessas comunidades e que o Estado ele não tenha esse poder de dizer, por exemplo, quem é indígena e quem não é, quem pode ocupar um território ou não pode, né? Quem pertence à terra, quem tem o direito de dizer a quem pertence à terra? Isso é uma coisa absurda, né? Então, esse tipo de poder, né, sobre a possibilidade de ocupar espaço, de ser quem você é, eu acho que precisa acabar, sim. Eu acho que não diz respeito ao Estado. Chegou essa gente aqui que falou que mandava em cima de um monte de pessoas que já existiam. Então, botar essa força externa, essa força alienígena que chegou aqui nesse território no lugar onde ela pertence, né? Então, eu acho que eu consigo responder isso. Agora, não vou conseguir... Posso indicar parentes indígenas que estão mais trabalhados aí nas discussões sociológicas que talvez possam aprofundar mais as metodologias. Tem uma pergunta aqui de Rita Leal. Cara, eu gostei muito de te ouvir falando
desse, entre aspas, corpo que se estende. Eu gostaria de te ouvir mais sobre como lidar com esse adoecimento de tudo que rodeia esse corpo. Inclusive, eu estou numa fase bem interessante na psicologia sobre o corpo. Tenho dado uma atenção às terapias corporais também, né? E a gente tem uma tendência ocidental, né, de focar toda a resolução dos problemas na mente e no eu, né, no ego. Então, quando a gente fala de um corpo que não é só nosso, né, um corpo que não tem só relação com aquilo que a nossa cabeça consegue sentir, assim, né, geralmente soa muito, muito absurdo, assim, muito abstrato, até esquizofrênico. E aí a gente devolve. Mas, assim, é absurdo essa perspectiva em qual ponto de vista, né? Em qual cosmopercepção. Né? Porque o corpo que você constrói como algo separado do seu meio, ele também tem matriz cultural histórica, essa forma de entender o que é corpo. Né? Então, a gente fala, legal que vocês entendem desse jeito, mas a gente tem um jeito um pouco diferente de pensar. Que é esse corpo que ele está para além daquilo que o nosso cérebro reconhece como um pedaço da gente. Né? E mesmo que a gente talvez não sinta diretamente a Terra, e isso assim, talvez, porque também são sensações que nos são podadas ao longo da vida. Porque tem gente, sim, que sente a Terra, e tem gente, sim, que conversa com a montanha, tem gente, sim, que tem uma relação familiar com o rio, né? Mas todas essas formas de se relacionar com o mundo vão sendo podadas, cortadas. Podadas não, porque a poda é importante, mas estão sendo interceptadas, né, pela colonização, pelo racismo. Né? E até quando a gente pensa nos nossos adoecimentos individuais, é difícil, muitas vezes, na psicologia, na área da saúde, conceber o quanto que o meio também invade o nosso corpo. Né? Muitas vezes, na psicologia, a gente vai ficar muito nesse mundinho, assim, da família, o pai, a mãe, né, como eles nos traumatizam, como é difícil essa relação e tal, né? Mas ainda soa muito abstrato, até esquizofrênico, em campos da psicologia, que a gente fale como o racismo ambiental afeta a saúde mental das pessoas, né? Como é profundo o sofrimento de alguém que viu o rio, que é o seu familiar, ficar sujo, parar de ter vida. Né? São coisas tratadas como... não são reconhecidas como sofrimento. Né? Então, a gente está propondo que que essas formas de sofrimento que sempre existiram sejam reconhecidas como tal e que se entende como um eu no mundo não parta dessa perspectiva ocidental, que é um eu isolado. Né? Tem uma pesquisadora pan-africanista, que é a Marim Baane, né? E ela fala como que essa chave que seria da racionalidade, da suposta racionalidade, né, que o ser humano tem e que a branquitude desenvolve, quem seria o ser humano realmente racional, né, é o que fecha essa porta dessa conexão que se estende. Porque ela não é visível, ela não é calculável, não dá para traduzir ela em artigo, né, em ABNT, então ela não é real. E os nossos povos não estão nem aí para isso, né? Foda-se que nessa lógica não é... Você não consegue traduzi-la como real. Não nos importamos que sejamos entendidos também, nos importa que possamos existir a nossa forma, né, sem sermos interceptados. E a última pergunta aqui para a gente finalizar nesse bloco e também finalizar aqui a mesa, pergunta de Fábio. Cara, muito contundente você levantar a ideia de que o racismo contra indígenas é sempre um racismo ambiental, considerando que o corpo não está dissociado de outras dimensões da vida e do território por onde aquele corpo caminha, se entende, pensa e faz aliança com outros viventes. Poderia falar mais sobre isso? Acho que eu já falei um tanto, né? Mas acho que eu vou só trazer alguns exemplos, então.
especificamente quando a gente fala de população indígena, tem uma coisa que o pessoal gosta de falar, é volta para a aldeia, né? Então, volta para o seu lugar. E aí isso já dá a entender que tem algo a ver com o território. Tem um lugar onde a gente deveria estar e um lugar onde a gente não deveria estar. Né? Quando uma população ocupa, retoma um pedaço de terra, o que vão tentar dizer é que essa gente não é nem índio de verdade. Eu estou usando esse termo, que é o termo que usam, assim, a intenção, toda a intenção pejorativa que esse termo tem, né? Então, o que as pessoas o que o Estado vai falar, ou outros grupos racistas ou agronegócio, eles vão falar, nem são índios de verdade, aí vão tentar fazer um 2+2 para mostrar como não tem a tal da pureza racial, a tal da pureza cultural. Né? Não somos de verdade, sempre tem algo a ver com destituir o direito da pessoa circular pelo mundo ou de ocupar um território. Então, acho que é isso. Até os nossos ataques individuais, eles estão sempre relacionados a isso em algum nível. Estão sempre nos mandando voltar para uma aldeia ou sair de uma aldeia, ou mostrar que você tem o jeito puro do pessoal dessa terra para que você simplesmente possa existir, para você possa ocupar esse espaço aqui que você está no chão. Né? E aí são dimensões importantes, né, que não sejam esquecidas quando a gente vai falar sobre racismo. Cara, vou retomar aqui, né, aquela minha fala anterior, de que a gente está finalizando, né? Te agradeço demais, agradeço muito o convite também do Leia para esse quarto seminário, para essa composição dessa mesa, para estar aqui nessa mediação. Então, agradeço muito a toda a comissão. Agradeço sua disponibilidade de ficar aqui até esse final, até esse encerramento. Sinta-se à vontade, se você quiser, né, também falar aqui algumas palavras de encerramento dessa mesa. Né? Então, a gente está finalizando. Ressalto aqui que teremos uma outra mesa às 16 horas, ainda tem um tempinho ali para uma água, para um café, mas que daqui a pouquinho teremos uma outra mesa logo na sequência. Cara. É só agradecer mesmo pela escuta, pelo convite. Estou disponível, cheguem lá no chat do Instagram, eu falava inbox, mas descobri que inbox é coisa de Facebook, né? Porque a gente vai misturando tudo. Eu sou do tempo do Facebook ainda. Então, chamem no chat do Instagram. Fico muito feliz de participar desses espaços de diálogo e espero que nossa intenção, né, quando a gente aceita estar nesses espaços, é que essas palavras sigam adiante, transformem e tenham continuidade. É por isso que a gente produz informação e acredita na educação. É isso, agradeço pelo convite. Obrigada, pessoal.